Agora, o que significa dizer que é algo da onda? Que tá na moda, que todo mundo tá usando. Que tá na todo moda. mundo tá comendo. Exatamente. Isso. Ah, tô na onda, tá na onda. É a batata da onda. Mas, nesse caso, além da metáfora, né? Além de dizer, olha, é algo que está na moda, em vez de dizer que é algo que está na moda, é algo que é muito consumido, eu uso uma metáfora. Então, eu digo que é a batata da onda. Agora, prestem atenção. Será que nesse caso, a palavra onda aí, ela serve apenas para dizer que está na moda? Que é algo consumido por muita gente? Ou será que ela tem uma outra finalidade também, a palavra onda? Não é o que os meninos estavam falando, que é o formato dela? E alguém falou isso? Eu não vi. Alguém escreveu Sim, isso? falou. Tá, eu não Sim, o vi. Taô falou e depois... Desculpa, eu não vi escrito aqui. Isso. Além do formato, é a batata do momento. O N ali, né? Ele representa exatamente o formato da batata também. Quando nós temos, pessoal, uma situação, uma construção linguística, ou mesmo de uma imagem, que tem mais de um sentido, não é? O nome disso é polissemia, tá? Nesse caso, além da metáfora, esse anúncio da batata também pode ser ele demonstra aí o que nós chamamos de polissemia, ou seja, vários sentidos, né? No mínimo 2 sentidos aí, no caso que se trata da batata que está na moda, que é muito consumida, mas também o formato da onda, ok? E esse do lado, hein? Por que é uma metáfora sobre açúcar? Que se comer muito açúcar, vira gordinho. Na verdade, ele quer demonstrar que existe uma relação entre obesidade e consumo de açúcar. Esse aqui, ó, para quem me perguntou agora há pouco, é um exemplo de propaganda. Não está se vendendo um produto, está se vendendo uma ideia, um propósito. Olha, diminua a quantidade de açúcar que você consome. Porque quem consome muito açúcar, não é? Provavelmente vai ficar parecendo um saco de açúcar. Essa é a ideia que ele quer associar. Ele quer associar o consumo de açúcar ao formato de açúcar. Por isso que a gente tem aí uma metáfora. Veja a da Brahma. Brameiro é guerreiro, é trabalhador. Por isso a Brahma está suada. Olha aí a metáfora também, dizendo que, na verdade, a Brahma está suada, não é? Ela tem essas gotículas em volta da garrafa, porque ela é uma bebida de alguém que é trabalhador. E se vocês observarem, não é? Tem uma questão aí que é uma relação com a imagem, a presença ali da gravata, certo? E por isso que ela está suada. Veja que ele está ressignificando a palavra suada. A Brahma não está suada. A Brahma está ali, na verdade, com gotículas, não é, produzidas pela temperatura, pelo processo natural de liquidificação ali das gotículas, certo? Isso não é exatamente suor, mas eu faço uma metáfora comparando, não é, com a ideia de alguém que é trabalhador. E justamente por ser trabalhador, está cansado, trabalhou o dia inteiro. Veja que a gravata já está afrouxada também. Né? E ali do sorriso. Só uma pergunta. Isso não entra na personificação? Diga. Como é que é? Isso não entra na questão de personificação, em dar características humanas a objetos? De uma Ou personificação? não? É, isso. Uma Também. outra figura de Também. linguagem, né? Também? Isso, também, tá?
A gente vai depois falar de personificação. Nesse caso, eu também, além da metáfora, né, que é dizer que ela está suada, eu também tenho uma característica aí que é a personificação, porque a cerveja não consegue suar. Suar é uma característica humana. Quando eu atribuo isso a uma cerveja, eu estou dando a ela uma característica que é humana. Isso também é uma outra figura de linguagem chamada personificação. A gente vai falar da personificação daqui a pouco, tá? Ok? Sim. Ok. Ok. E aí do lado nós temos mais uma, ó. Deixe de lado aquele sorrisinho amarelo, né, para uma pasta de dente, um creme dental que promete ser clareador. Agora, a expressão sorrisinho amarelo ali, ela representa apenas a cor dos dentes? Será? Ou será que ela também é Não. polissêmica? No meu ao ver, eu vejo que tá diminuindo, assim, menosprezando, que tem sorrisinho amarelo. E quando que a Mas gente entra usa? também, entra na questão daquele sorriso, como que é? Que a pessoa é tímida, daquele sorriso meio tímido, sorriso meio amarelo, Isso, meio falso, um né? sorriso contido, não é? A pessoa, né, o que ele quer dizer é assim, olha, uma pessoa que não tem um sorriso bonito, que não tem que não tem dentes brancos, etc., pode ser que ela tenha, inclusive, vergonha, receio, né, contenha o sorriso, não abra tanto a boca para mostrar os dentes como essa pessoa. Então, deixe de lado aquele sorrisinho amarelo. Sorrisinho amarelo também está ligado a esse sorriso que não é um sorriso verdadeiro, que não consegue se expressar totalmente, tá? Então, percebendo também como a utilização dessas figuras de linguagem, desses recursos, né, estilísticos na redação publicitária está relacionado à persuasão, ou seja, a tentativa do convencimento pela emoção, por aspectos que são subjetivos. Estão ou não? Sim. Ok. Pessoal, esse exemplo que eu vou mostrar aqui agora é um caso muito interessante que na época causou uma certa crise, ou pelo menos um problema para o azeite galo, que é só para a gente pensar como às vezes uma metáfora também pode dar a entender, pode levar a alguma interpretação que não era pretendida necessariamente pela marca, mas que pode soar de alguma forma preconceituosa, que foi o que aconteceu aqui. Olha lá, o nosso azeite é rico, o vidro escuro é o segurança, né? Para demonstrar que porque o azeite, vocês sabem, aqui embaixo, inclusive, está escrito assim: azeite galo, agora em embalagem de vidro escuro, porque a cor da embalagem ajuda a conservar as qualidades do produto. Por que vocês acham que esse anúncio, com essa frase, com esse texto, pode ter causado, pode não, de fato causou problemas, causou críticas para a Galo, para a marca? Porque o vidro é escuro, daí quer dizer que uma pessoa negra tem que ser o segurança. Tem que ser necessariamente o segurança, não é? Como se ele colocasse assim, olha o lugar do rico e olha o lugar do negro. Perceberam? Quer dizer, o rico é aquele que tem o destaque, o negro é aquele que serve para ser segurança. Né? Veja que existe um tom racista nessa metáfora que foi criada. Então, é um cuidado que nós sempre precisamos ter, porque muitas vezes, ao criar uma metáfora, uma figura de linguagem, seja ela qual for, se pode, às vezes, sem querer, né? Não vou dizer a vocês que o redator,
que o publicitário que fez esse anúncio, ele seja racista ou ele tenha o objetivo de fazer uma peça racista. E claro que, como vocês já sabem, uma agência de publicidade não é um trabalho de uma única pessoa, mas de um conjunto de pessoas. Claro que esse anúncio passou pela avaliação de várias pessoas e ninguém conseguiu notar. Então, quer dizer, todo mundo é racista? Não é exatamente isso. Primeiro que existem questões que são inconscientes, né? Que estão do ponto de vista ideológico e tal. E depois que isso não é necessariamente intencional, porque isso é estrutural, isso vem da história, etc. Tá? Mas nem sempre o sentido é exatamente aquele que alguém pretendeu produzir, né? O sentido é muito mais do que aquilo que uma pessoa pretendia produzir. O sentido é sempre construído pelas relações do texto com o contexto, do texto com a história, pelo olhar de quem interpreta, de quem lê aquela frase, certo? Mais algum comentário aqui sobre esse anúncio específico? Não. Não? Vocês já tinham visto esse caso? Sim. Sabiam dessa polêmica, então, já, né? Já. Sim, já. Ótimo. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês alguns exemplos de metáforas, né? De figuras de linguagem, como eu disse há pouco. Nós não estamos falando apenas de língua, que seriam os signos verbais, mas de linguagem, que é o conjunto de signos verbais e não verbais. Nesse caso, nós temos algumas metáforas que não são verbais, que são apenas visuais, que são apenas imagéticas. Veja lá o ketchup Heinz, né? Para demonstrar essa qualidade, de que ele seria puro, ele seria feito com um tomate de qualidade, etc., ou que seria do próprio tomate, veja que parece um tomate picado. Inclusive lá na tampa, né, tem o cabinho, como se fosse um cabinho de um tomate. Veja que ali eu estou fazendo uma metáfora, mas eu não estou usando palavras, eu estou só usando imagens. Alguém consegue criar uma metáfora textual para esse anúncio? Alguém consegue dizer como é que eu poderia construir uma frase para esse anúncio da Heinz? Aqui. Em texto. Quem tem uma ideia? Ô, Vitor, você continua gravando? Eu vi que você já mandou o vídeo. Ah, ótimo. Obrigado, Vitor. Alguém consegue? Vamos ver quem dá uma boa ideia aí de metáfora para esse tomate. Para esse ketchup, aliás. Sinta o verdadeiro sabor do tomate? Não sei. Ok. É uma possibilidade. Sinta o verdadeiro sabor do tomate. Quer dizer, não é nem verdadeiro, nem o mesmo sabor, não é? Mas você enfatiza, você cria ali uma metáfora. O que mais? Você faz uma relação, não é? Entre o tomate e o ketchup. Mais alguém, gente? Ninguém. Se alguém tiver alguma ideia, fale. Olha lá, esse aqui do meio, né, da Tramontina. Veja que existem aqui pedras preciosas, como rubis, né, provavelmente. Então, quer dizer, olha, comer com esse talher vai fazer com que o seu prato fique ainda mais gostoso, ou vai atribuir
mais valor, vai tornar esse seu prato um prato precioso, valioso, né, como uma pedra de rubi. Embaixo, veja que interessante, porque ele faz uma metáfora visual entre uma árvore e o desenho dos pulmões, né? O texto em si não é uma metáfora. Quer continuar a respirar? Comece a preservar. Na verdade, o texto é bem argumentativo, inclusive, né? É aquela argumentação de causa e consequência. Quer dizer, se você quer isso, você precisa fazer isso. Um causa o outro. Agora, a imagem do pulmão é uma metáfora, porque coloca uma árvore como se fosse o pulmão, faz essa relação de semelhança entre os dois, né? E o mesmo caso ali, ó, o Oxipoder, que é um desses produtos de tirar manchas, veja que é como se alguém, ao espirrar o produto em uma blusa branca, a mancha saiu correndo, né? Foi extirpada imediatamente, ok? Bom, e aí nós temos uma outra figura semântica que é a metonímia. A metonímia, a grande característica da metonímia, a principal característica da metonímia, é a consideração da parte pelo todo. Existem algumas metonímias que são muito tradicionais. Então, quando eu digo assim, o estádio inteiro aplaudiu o jogador. Veja, eu tenho ali uma metonímia porque não foi o estádio que aplaudiu o jogador. Foram as pessoas que estavam no estádio. Ou quando eu digo assim, eu tomei um copo de água. Veja, eu não tomei um copo de água, eu tomei a água que estava no copo, certo? Quando existe essa relação lógica entre dois objetos, duas situações, duas pessoas, em geral, relacionando parte com o todo, é o que eu chamo de metonímia, tá? Então vamos lá, ó. Mais cedo ou mais tarde, vocês vão morar juntos. Por que não mais cedo? E aí, essa publicidade, ela é bem interessante por dois aspectos, né? O primeiro aspecto é porque ela já tem ali uma questão de gênero, de inclusão, de diversidade, né? Reparem que ela utiliza duas peças íntimas masculinas, duas cuecas que estão num varal, né? E a frase é: mais cedo ou mais tarde vocês vão morar juntos. Então, tem uma questão ali de diversidade na composição desse casal. Agora, por que eu tenho aí uma metonímia? Porque não existe uma relação óbvia, direta entre cueca e homem. Né? Quando eu olho para essa peça cueca, imediatamente eu já imagino que seja uma peça usada por um homem. Quando existe essa relação lógica da parte pelo todo, é o que eu chamo de metonímia. Veja lá da camisinha, sexo sem proteção, passe uma borracha nisso. Veja, a camisinha não é feita de látex, que não é um tipo de borracha, né? De modo grosseiro não poderia ser chamado de borracha. Então aqui Sim. eu tenho uma metonímia. Mas além disso, é polissêmico também, não é? Não tem uma metáfora quando eu digo passe uma borracha? Qual é a metáfora que está ali? Essa questão de apagar o sexo sem proteção, sabe? Essa borracha de Exatamente. Eu apagar. não falo que, olha, quando eu digo assim, passa uma borracha nisso, quer dizer, apaga, não é? Esquece. Você vai me contar alguma coisa, você vai me dizer algo e eu digo assim, olha, esquece isso, passa uma borracha, não é? Nesse caso, apaga o quê? Esqueça o quê? O sexo sem proteção, tá? Então veja que eu tenho, primeiro, uma relação que é metonímica, quando eu digo
passe uma borracha nisso, se referindo à camisinha, porque não é a borracha que eu vou passar, mas é a camisinha, né, que vai ser utilizada. A camisinha é um derivado do látex, enfim, que vem da borracha, portanto, existe uma relação lógica, existe uma relação metonímica. Mas existe também uma relação metafórica, quando eu digo que é para esquecer. Em vez de esquecer, eu utilizo a palavra borracha no lugar. Ok? A da dengue. O lixo que você joga na rua acaba sempre voltando para dentro da sua casa. Aliás, barata, não dengue, né? É muito interessante, porque você joga na rua, que legal, o lixo que você joga volta para dentro da sua casa. Não existe uma relação direta entre barata, insetos e lixo? Veja que em vez de dizer que quem vai voltar são os bichos, eu digo que quem vai voltar é a própria causa, é o lixo, né? Dá para viver na cidade com um pezinho na praia. Por que será um pezinho na praia? Porque Havaianas lembra da praia, lembra de verão. Porque Havaianas é um calçado que tradicionalmente está relacionado à praia, né? Ou seja, existe uma relação lógica entre chinelo e praia. Portanto, quando existe essa relação lógica de parte pelo todo, principalmente, é o que nós chamamos de metonímia. Beijubão é uma questão de gosto. Laranja, limão e morango. Mentos. Veja, como é que a metonímia está sendo construída aí? Bom, se você colocar um mentos na boca, se você consumir o mentos, a sua boca vai ficar com aroma daquilo, né, do sabor que você consumiu, de laranja, de limão ou de morango. Bom, se a sua boca está com este sabor, com este aroma, e beijo se dá com a boca, logo o beijo também vai ter este gosto. Perceberam? Existe uma relação direta, uma relação de metonímia entre beijar e boca. Então, quando eu pego uma palavra no lugar da outra e existe essa relação lógica, eu estou no campo da metonímia. Tudo bem? Tudo bem, gente? Sim. Tudo bem. Então tá, ótimo. Bom, existe um tipo de metonímia que, na verdade, acaba sendo o sonho de toda marca, né? É que ela se transforme no nome do próprio produto. Então, uma das formas de se construir metonímia é quando uma marca, o nome da marca, substitui o próprio produto. Por exemplo, Gillette. Gillette é uma marca. Mas concorda que nem sempre a gente fala assim, um aparelho de barbear, ainda que seja de uma outra marca, muitas vezes a gente usa a palavra Gillette. O mesmo com Band-Aid, né? O mesmo com Bombril. Tem gente até que tem dificuldade para saber como chamar o Bombril de um outro nome que não seja Bombril, né? Que no caso seria uma esponja de aço. Leite Ninho. Na verdade, é leite em pó, mas não tem um monte de outras marcas, né? Então tem gente, por exemplo, que faz doces com leite em pó, e aí diz que é doces com leite ninho. Não necessariamente seja, mas eu estou substituindo o produto pela marca, em geral pela marca com a qual é mais conhecida. Miojo. Miojo é uma marca própria. Eu não posso chamar qualquer macarrão instantâneo, enfim, não é qualquer macarrão instantâneo que é miojo. Mas miojo acabou sendo usado popularmente para designar todos, né? Portanto, a gente tem aí também uma metonímia. E jet ski. Jet ski também é uma marca própria. Pouca gente sabe disso. Não é o nome do equipamento, que seria uma moto aquática, não é? Mas é uma marca, é um fabricante
Se vocês observarem, inclusive no caso de jet ski de Band-Aid, aparece ali o Rzinho, né, de marca registrada, tá? Então, é também um caso de metonímia quando no lugar do produto eu utilizo uma marca. Certo, gente? Certo. Sim. E agora, a última das figuras semânticas que nós vamos estudar, que é a sinestesia. A sinestesia acontece todas as vezes em que houver a mistura de sensações oriundas de dois ou mais órgãos do sentido. Então, eu tenho lá os órgãos do sentido, não é? Olfato, tato, audição, paladar, visão. São 5 órgãos do sentido. Bom, quando eu digo, por exemplo, nossa, que perfume doce, eu estou construindo aí uma figura semântica chamada sinestesia. Sabe por quê? Porque perfume eu sinto por qual órgão do sentido? Pelo olfato. E doce eu sinto por qual órgão do sentido? Pelo paladar. Então, nesse caso, eu tenho um exemplo de sinestesia. Sinestesia acontece todas as vezes em que existe a mistura, a integração em uma mesma frase, ou pode ser também numa mesma imagem, de dois ou mais órgãos dos sentidos, né? De sentidos provenientes de dois ou mais órgãos. Olha lá, Skol, a cerveja que desce redondo, não é? Veja que essa frase é uma frase sinestésica, sabe por quê? Porque cerveja e esse ato de descer é algo que eu sinto pelo paladar. Só que redondo é algo que é imagético, é algo que eu consigo identificar pela imagem. Então, eu estou misturando ali duas sensações. Veja, sinta a sua força. Chegou cá o Del Parfum da Caiaque. Sinta a sua força. Força é algo que eu sinto pelo tato, mas eu estou usando isso para falar de perfume, que é algo que eu sinto pelo olfato. Quando o perfume anuncia a beleza de quem o usa, perfume é olfato, beleza é visão. Sinestesia também. Olha lá em cima. Novo Heinz, Hot Tomato Ketchup, agressivamente picante. Picante eu sinto pelo paladar. Agressivo, não é? É um outro tipo de sensação, que não é pelo paladar, que é pela força, que é pelo tato, enfim, que é pelo, digamos, até pela condição emocional de quem a demonstra, tá? Então, nesses casos, eu tenho a figura conhecida como sinestesia, tá? Eu vou encerrar aqui o compartilhamento da minha página para a gente voltar a conversar. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Né? Não, nenhuma. Thaís, Fernanda estão digitando. Vamos lá. Não, não. Nenhuma dúvida. Ótimo. Então, vamos só retomar para nós podermos concluir aqui os principais conceitos dessa aula. Nessa aula, nós trabalhamos principalmente com os elementos que dizem respeito à persuasão, certo? O que é persuasão mesmo? Quem é que me diz?
Persuasão é trabalhar através da empatia, da emoção, dos Isso, sentimentos. é tentar convencer, não é? Alguém a consumir um produto, um serviço, ou se tornar adepto a uma ideia por meio dos elementos emocionais, né? Da sensação, da subjetividade. Muito bem. Por que as figuras de linguagem, elas contribuem para a persuasão? Qual a relação entre figura de linguagem e persuasão? Porque elas trabalham com a criatividade, o rearranjo, fazer Porque elas diferença através trabalham com a disso. criatividade mas o que isso tem a ver? Ok, tá certo. As figuras de linguagem procuram trabalhar com as figuras, com a criatividade. Tudo bem, mas o que significa, o que isso tem a ver com persuasão, trabalhar com a criatividade? Trabalhar com a emoção das pessoas, trabalhar com o que elas sentem. A criatividade, pessoal, ela nos toca não por razão, mas ela nos troca pela emoção. Porque ela mostra, não é? O que é diferente, o que é inovador, o que é divertido, muitas vezes, o que foge ao que nós estamos acostumados, né? A criatividade, ela não tenta fazer comparações, por exemplo, numéricas, objetivas demais. Ela tenta nos tocar pela emoção, por aquilo que é novo, aquilo que é diversificado, tá? E é nesse sentido que as figuras de linguagem são utilizadas como ferramentas persuasivas pela publicidade. E aí nós vimos hoje dois grupos de figuras de linguagem, as chamadas figuras fônicas, né? E as chamadas figuras semânticas. O que caracteriza as figuras fônicas? Essa pergunta é fácil, hein? Som, O que caracteriza as figuras fônicas? O que é uma figura fônica? som, Fônica é através do som. Seria a figura de palavras, Isso. né? São as figuras de palavras que trabalham com a sonoridade. Os principais exemplos e os exemplos que nós vimos. A onomatopeia. O que é mesmo a onomatopeia? Representa os sons da natureza. Representa os sons da natureza. Vimos também a rima, né? Que acontece todas as vezes em que há uma semelhança na terminação de duas palavras. E vimos também a aliteração, que é a repetição de um fonema, a repetição de um som, a repetição de uma palavra. Uma repetição que seja proposital, certo? Para facilitar a memorização, para construir uma expressão criativa, algo nesse sentido. E o que são as figuras semânticas? Trabalham com o sentido e o significado. sentido conotativo. O que caracteriza as figuras semânticas? Professor, não deu para escutar o que você falou? O que caracteriza as figuras semânticas? O que é uma figura semântica? São as figuras que trabalham com sentido, com significado. Perfeito. Diferente dos. Não é, aqui a preocupação não é o som. Embora, claro, que você possa ter, em alguma circunstância, não é algo que seja tanto fônico quanto semântico. Mas a figura semântica é aquela figura que trabalha com o sentido, com o significado, né? As principais, que foram as que nós vimos, a comparação, que é quando eu vejo que existe alguma semelhança entre dois objetos, duas pessoas, duas circunstâncias. Lembrando que se houver texto, para que haja comparação, é preciso existir um termo de comparação, ou seja, algo como, assim como,
da mesma forma que, ou mais que, ou menos que. Vimos que existe a metáfora, que é quando essa comparação, ela também aparece, mas ela aparece subentendida, né? Ou seja, eu não tenho esse termo de comparação. Vimos também a metonímia. O que caracteriza a metonímia? Substitui uma palavra por outra? Ou o exemplo da Gillette, Band-Aid, a gente usa essas palavras como se fosse Oi? tudo. Não entendi. Substitui um termo por outro. Um e, também, Ah. e também a gente usa Gillette, Band-Aid para como se fosse todos os produtos, só que é uma marca. Isso. Na verdade, ao usar Gillette e Band-Aid, nós também estamos substituindo um termo pelo outro, tá? Cuidado porque, para ser metonímia, não basta substituir um termo pelo outro. Porque, por exemplo, quando eu faço uma troca por sinônimos, eu também substituo um termo pelo outro. O que caracteriza a metonímia é que essa substituição de um termo pelo outro, ela se dá por alguma relação de proximidade, alguma relação lógica. Vamos pegar o exemplo que a colega deu. Eu pego uma marca e, em vez de usar o nome do produto, eu uso o nome da marca. Mas existe uma relação lógica entre o produto e a marca, por isso que é metonímia, tá? Então, cuidado. Para ser metonímia, não basta substituir um termo pelo outro, porque substituir um termo pelo outro, eu faço quando eu tenho sinônimos. Por exemplo, quando eu não quero repetir uma palavra, tá? Para que haja metonímia, essa substituição precisa ser por uma relação de lógica, tá? Uma relação lógica entre os dois termos. E existe ainda a sinestesia. O que caracteriza a sinestesia? Quem lembra? Mistura de sensações. Mistura de sensações oriundas. Também não basta ser a mistura de sensações, mas essas sensações elas precisam estar vinculadas a órgãos de sentidos diferentes, né? Então eu vou misturar, por exemplo, uma sensação que eu sinto pelo olfato com alguma coisa que eu sinto pela audição ou pelo paladar. Sinestesia, mistura de sensações derivadas oriundas de órgãos dos sentidos diferentes. Certo, gente? Alguma dúvida? Perguntas? Não? Não, tudo certo. Tá. Não. Lá no AVA, além dos dois materiais que eu postei para vocês, que eu mostrei aqui, que eu compartilhei a tela, existe também um texto que fala sobre as figuras de linguagem, que apresenta as definições e que faz a análise de algumas publicidades. Exatamente como eu fui fazendo aqui com vocês. Faz a análise de alguns anúncios aplicando os conceitos das figuras de linguagem, tá? Eu peço para vocês que leiam esse material. A Thaís está dizendo que não aparece para ela no AVA. Os outros conseguiram ver? Sim, eu mandei no sim. grupo da sala. Thaís, se outras pessoas conseguiram ver, eu sugiro que você veja com elas o caminho que elas fizeram, tá bom? Veja se você está olhando na disciplina certa, no lugar certo. Alguém pode ajudar a Thaís, pessoal, a achar lá no caminho do AVA? Por favor. Eu mandei no grupo o link. Tá. E eu reforço, pessoal, é importante que vocês entrem no AVA, é importante que vocês baixem os materiais, que vocês façam contato
por lá, tá bom? Porque o AVA é o nosso instrumento oficial de ensino nesse período que nós estamos remotamente. Perguntas, comentários? Nenhuma pergunta, só agradecer pela aula. Muito obrigado. Então, Tauan, espero que vocês tenham gostado. Gostou da aula, Tauan? Tá aprendendo? Sim, tô aprendendo, tô anotando. A minha ideia, pessoal, é que quando nós voltarmos daqui, espero, poucas semanas, talvez mais umas 2, imagino, né? Não sei quanto tempo ainda vai levar, mas aí nós vamos fazer a parte prática da disciplina, tá bom? Que vai ser justamente construir os textos, e aí eu vou acompanhando vocês nesse processo, vou dando dicas, vou corrigindo, tá? Toda a parte prática nós vamos fazer daqui a algumas aulas e espero que a gente já possa fazer isso presencialmente, tá certo? Então, eu deixo vocês agora para que leiam o texto que eu disponibilizei lá no AVA, nesse restinho de aula, tá? Eu vou continuar online pelo AVA, não mais aqui pelo Skype. O Vitor depois vai disponibilizar graciosamente, a quem nós muito agradecemos, esse vídeo no YouTube, para ficar mais fácil para aqueles que não puderam assistir e para vocês também reverem. Palmas para o Vitor. Isso. Tá? E aí depois eu continuo à disposição de vocês lá no AVA. Ok, gente? Ok. Então, Ok, Obrigado. professor, muito obrigada. até a próxima. Nos vemos amanhã, na verdade, na outra disciplina, certo? Mas eu continuo lá no AVA, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira falar comigo sobre algo, tá certo? Até amanhã.